Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Eita, que nós não saímos desse Mateus 6 de jeito nenhum. 9 a 13. Nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até agora 6 semanas só aqui, de 9 a 13. Mas amém, está sendo uma bênção poder conhecer de perto esta oração que o Senhor nos ensina, a oração modelo, chamada oração do Pai Nosso ou oração dominical. Mateus 6, de 9 até o versículo de número 13. Vamos fazer essa leitura responsiva? Vamos fazer essa leitura onde eu vou estar lendo os números ímpares e a igreja responde com a leitura dos números pares, de 9 a 13. Tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Celeste e amado Senhor, quão preciosa é a tua palavra e quão bela é esta oração, a qual o Senhor usa como modelo para nos ensinar a falar e a entender a tua verdade. Revela aos nossos corações, como tem revelado nesses últimos dias, nesse estudo, e conclui sobre nós o ensinamento, ó Deus, sobre esta oração tão preciosa. Nós nos colocamos em tua presença e clamamos por tua graça e por tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu errei, eu falei 6 lições, mas não são 6 não, são 8. Fizemos 8 na oração do Pai Nosso até agora. Essa é a 8ª lição que a gente está fazendo. Eu sei porque eu marquei aqui parte 8. Eu não tinha lido. Ai, ai. Meus amados irmãos, essa chamada oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, ela está, para a gente relembrar, dividida em 3 partes. A primeira parte é a chamada invocação. Né? Pai Nosso que estás no céu. É quando nós tomamos consciência com quem nós estamos falando e invocamos essa audiência com o nosso Senhor. A segunda parte se refere às petições. Né? Aquilo que nós pedimos, e são 6 petições, 3 e depois mais 3. E nós temos a terceira parte, que é a conclusão, que é essa parte final, que em algumas Bíblias vai estar entre colchete, né? Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a conclusão da oração. As chamadas petições, como nós vimos, são divididas em 2 partes. A primeira parte dessas petições são as 3 primeiras, e se refere ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Eles estão para a gente clama ao Senhor, para que o seu nome seja reconhecido, manifesto, aceito, para que o seu nome seja santificado, para que o seu reino seja então manifesto em nosso meio, para que a sua vontade então seja vista e percebida sobre a terra. E isso significa que nós queremos que Deus seja glorificado em toda a terra e por todas as pessoas. A segunda parte já tem a ver com as nossas necessidades. Ela está voltada para o nosso sustento diário, o pão nosso de cada dia. Tem a ver com o perdão dos nossos pecados e a vitória sobre o mal, né? E elas então atuam nas necessidades que nós temos, naquilo que nós necessitamos. Também nós aprendemos que a oração do Pai Nosso, ela não são palavras aleatórias. Assim como todo sermão ele é montado dentro de um esquema, e nós vimos que há todo um contexto em cima dele, a oração do Pai Nosso, ela segue uma lógica. Ela vai numa forma crescente, nos induzindo a cada uma das petições pela necessidade que nós temos, tá certo? Então ela segue essa lógica, tá? Ela é crescente em toda a sua totalidade. Nessas 3 últimas petições, que são as petições referentes às nossas necessidades,
nós percebemos essa construção através da conjunção que é colocada aqui na oração, a conjunção e. Observe aqui a partir do versículo de número 11. Versículos 9 e 10 são as 3 primeiras petições, ponto e vírgula. Aí vem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ponto e vírgula, e perdoas as nossas ofensas, e não nos deixe cair em tentação. Percebe? Então essa conjunção, ela vai fazer essa ligação, mostrando a intimidade, a conexão de cada uma das petições. As petições, elas não estão fora da sua conexão, elas não estão separadas ou estão diferenciadas, elas fazem parte de um mesmo contexto. E ela traz essa ideia de crescente, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, percebe? Então essa é a intenção do nosso Senhor. Assim como nós temos na primeira petição, na segunda, da primeira petição, as 3 primeiras, então da terceira para a quarta, há essa busca, essa intencionalidade, agora também nós temos na mesma sequência, tá? Então a lógica da oração segue mais ou menos assim. Eu reconheço que pela graça fui adotado como filho de Deus, Pai nosso que estás nos céus. Diante desta grandiosidade, meu maior desejo é que todos possam conhecê-lo como eu o conheço agora. Santificado seja o teu nome. Para que isso aconteça, para que isso realmente se realize, é necessário que as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, que estão cegadas pelas trevas deste mundo e enganadas por Satanás, tenham seus olhos abertos e o reino de Deus então seja manifesto entre eles. Venha o teu reino. Ora, se o reino sempiterno e o seu governo absoluto estão intimamente ligados, portanto, é preciso que neste mundo seja manifesto este reino através da realização ou da percepção da vontade de Deus. Ou que os homens vejam que o Senhor é quem de fato governa. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que a vontade de Deus seja manifesta neste mundo, é preciso entender que há a necessidade de um agente. Quem é esse agente? Eu e você. Os que nasceram de novo, né? Então eu como filho, como servo e como agente devo atuar para que isso se manifeste. Para que eu possa atuar é necessário então que eu tenha força, coragem e sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí nós vamos fazer de tudo para propagar esse reino, para fazer que a vontade de Deus seja feita, para que o nome de Deus seja santificado. Mas, querido, nós somos terríveis, e eu sou um terrível pecador. E ainda que haja esse desejo de cumprir a vontade do Senhor, falharei, errarei, haverá constantes falhas. E aí nós lembramos daquilo que Paulo fala, desventurado homem que sou. E aí nós somos obrigados a reconhecer essa fraqueza e essa falha, e diante dos nossos erros, em glorificar o Senhor, em santificar o seu nome, em manifestar o seu reino, em fazer a sua vontade, nós então clamamos, perdoa as nossas dívidas. Tudo está conectado na oração, há toda uma conexão que vai seguindo. Agora então nós chegamos à 6ª e última petição. É a última petição. Alguns estudiosos querem dividir essa petição em 2, fazendo com que haja 2 petições, mas só há apenas uma petição, e nós vamos entender por que há somente uma petição. E essa petição é, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, eu estava comentando com o Ismael de tarde, enquanto eu estava estudando esse texto, e eu preciso de esclarecer algumas coisas, porque é importante isso. Se você pegar algumas traduções da Bíblia na língua portuguesa, você vai encontrar esse versículo levemente alterado com algumas palavras. Por exemplo, se você usar a revista e atualizada, que é a IPB adota, você vai dizer, e não nos deixe cair em tentação. Porém, se você usar a revista e corrigida, que é geralmente a que é usada pelos pentecostais e pela Assembleia de Deus,
vai dizer assim, e não nos induza à tentação. Mas existe ainda a revista melhorada, que diz assim, e não nos deixe entrar em tentação. E a Bíblia Católica, na tradução Nova Jerusalém, ela diz assim, e não nos exponha à tentação. Olha só, a nossa revista diz, não nos deixe cair, a corrigida diz, não nos induza, a melhorada diz, não nos deixe entrar, e a Jerusalém diz, não nos exponha. Cada uma usa uma tradução diferente para esse mesmo versículo. Isso se dá porque este é um dos versículos mais difíceis de serem interpretados, está entre os difíceis versículos de ser interpretado para a nossa língua, porque existem duas palavras gregas que são usadas, que ela tem um significado na língua grega, mas ela tem uma tradução literal. Deixa eu tentar explicar isso da seguinte forma. Existem palavras que ela tem uma tradução, mas na aplicação ela tem um significado diferenciado. Há uma diferença na aplicação dela. Quer ver um exemplo? Manga, na língua portuguesa. Se alguém está aprendendo a língua portuguesa e lê a palavra manga, a manga vai mudar conforme o contexto. Não é isso? Olha, a minha camisa rasgou a manga. Eu estava olhando e achei uma bela manga naquele pé. Rapaz, o gado está emagrecendo porque a manga não está boa. 3 palavras, a mesma palavra, mas 3 contextos diferentes. Né? Então, para que você entenda, é preciso que você entenda todo o contexto. Só a palavra só vai ser complicado. Imagina um estrangeiro chegando aqui e você apresenta para ele, isso aqui é uma manga. Aí ele pega a fruta, chupa, e depois você fala assim, cuidado, vai sujar a manga. Ele vai olhar caçando a manga e a manga é da camisa. Né? A mesma coisa nós falamos com 6 e meia dúzia. Na língua portuguesa, né? Meia. Então, tudo isso são palavras que elas têm uma tradução literal, mas ela tem um significado conforme a colocação. E é isso que nós encontramos aqui com 2 palavras deste versículo. A primeira é esfero. Esfero significa levar, conduzir, direcionar, liderar. Geralmente é usada na intenção de alguém que está levando, ou que está conduzindo, ou que está guiando alguém. Essa é a ideia da palavra que é apresentada. A segunda palavra é a palavra peirasmos. Peirasmos significa experimento, teste, prova, tentação. E aí, nós precisamos de entender que a palavra tentação, mesmo na língua portuguesa, ela tem uma derivação. A palavra tentação original, ela significa ser testado ou provado, ser levado a um teste, ser levado a tomar uma postura. E a palavra tentação, na nossa ideia moderna, principalmente entre os cristãos, é você ser levado a pecar. Nem sempre ela significa isso. A tentação ela pode ter um significado diferente. Né? Por isso que ela entra aqui nesse contexto também. Aí, se eu for traduzir a frase de forma literal, conforme o grego está, ela vai trazer aquilo que é chamado de aparente contradição. O que é uma contradição? Uma contradição é quando diz que A é B. Ou seja, 2 coisas opostas que vão estar parecendo ser a mesma coisa. Essa é a ideia de contradição. Então há uma aparente contradição quando nós traduzimos isso de forma literal. Por isso nós temos várias versões nessa tradução. Porque conforme a teologia que é usada, ou o entendimento que é usado, vai se usar uma determinada percepção deste texto, tá certo? E a forma literal seria, e não nos leve à prova, e não nos leve à tentação. Estranho isso, né? Jesus está ensinando você a orar assim, não nos leve à tentação e não nos leve à prova. Qual é a aparente contradição? Se nós formos usar a palavra
peirasmos para prova, no sentido de ser provado, né? Nós estamos pedindo a Deus para que não nos leve a uma condição de prova. E aí nós estamos negando a palavra do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus irá nos provar. Deus irá nos provar. Quando nós lemos lá, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo... Quando nós lemos lá, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo de número 22, versículo 1, vai dizer assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Nós temos também Mateus 4, quando diz que Jesus, então, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo para ser provado, para ser testado. Então, como que Jesus ia estar ensinando para que eu e você fizesse uma oração, onde esse Deus, que é soberano, absoluto, e portanto seus decretos são invioláveis, perfeitos e eternos, como que o Senhor poderia estar nos ensinando uma petição que jamais seria atendida? Se Deus quiser nos provar, irá nos provar. E a Bíblia diz que Ele vai nos provar. Então, se eu estou orando, pedindo a Deus para me livrar das provações, eu estou fazendo uma oração em vão, porque Deus vai me provar. A sua vontade é perfeita, boa e agradável. Percebe como que o texto, na sua literalidade, ele vai ter um contexto diferente conforme o uso da palavra? Mas aí a gente pode, em vez de usar provação, usar a palavra tentação, né? E aí nós leríamos assim: e não nos leve à tentação. Piorou. Ficou pior. Por que ficou pior? Porque Tiago é claro em dizer: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1:12. Então, também fica errado. E agora? Como é que a gente resolve esse contexto? A palavra de Deus nunca se contradiz. A palavra de Deus nunca perde a sua realidade. Deus não vai falar algo que Ele não possa cumprir. Então Jesus não vai nos ensinar, orar a petição nessa visão: Senhor, não me leve à tentação, é o mesmo que dizer: Senhor, não me leve a pecar. Deus nunca levará a gente a pecar, porque Deus não pode pecar e não leva ninguém ao pecado, odeia o pecado. Deus não pode nos levar à tentação. Orar dizendo: Deus, não me leve à prova, não me deixe ser testado, é querer dar ordem a Deus, que é absoluto, onde Ele diz que irá nos provar. Há vários textos na Bíblia que mostram que Deus prova e testa o seu povo. Nós lemos Gênesis, falei sobre Jesus, tem um livro inteiro falando disso, que é o livro de Jó. Então, nós estaríamos negando a palavra do Senhor. Tá certo? Portanto, qual é o sentido desta petição? Qual é o sentido desta petição? Se a tradução literal nos traz essa dificuldade. É a mesma coisa para alguém que está aprendendo um idioma, como eu falei, no caso de um estrangeiro que chega aqui e aprende que manga é uma fruta. Mas ele aprende que manga também é uma parte do vestuário. E ele aprende que manga é também uma palavra a ser usada no campo. É a mesma coisa de um estrangeiro que chega aqui e aprende que meia é metade. Mas meia também é algo que se calça. Entende? A palavra, ela tem um significado e ela pode ser alterado o seu sentido no contexto aonde ele é usado. No contexto onde ele é usado. Então a nossa tradução, por que nós optamos por isso? Ela não está errada. Ela está interpretada, ela está dentro do contexto. Está dentro do contexto que está sendo usado. Ela não está na literalidade, mas ela está sendo usada dentro do contexto. E é importante a gente entender isso.
É importante a gente entender isso. Então, como nós devemos interpretar? Precisamos de lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, devemos de lembrar que essa petição, assim como toda a oração, modelo que o nosso Senhor Jesus ensina aquilo que a palavra de Deus ensina e que deve ser percebido em qualquer oração, que a oração não é para mudar Deus, a oração é para nos conformar a Deus. A oração não muda o Senhor, a oração muda a nós, tá certo? Então nós nunca iremos fazer Deus fazer a nossa vontade, mas Deus, através da oração, pode nos levar a entender e compreender a sua vontade. Se a oração é isso, lógico que Jesus nunca ia estar dizendo para que nós orássemos para que Deus não nos provasse, porque nós estaríamos fazendo Deus negar alguma coisa que Ele mesmo disse que vai fazer, a vontade dEle será cumprida. Então não é essa a questão, precisamos de ter essa noção em mente. Nunca será dessa forma. Segundo, é preciso lembrar que essa petição ela está em perfeita harmonia com toda a oração ensinada. Toda a oração está em perfeita harmonia. E como eu disse inicialmente, há uma lógica crescente na oração. Ela vai crescendo e vai mostrando as necessidades que nós temos ou a forma como nós devemos nos conduzir. A oração do Pai Nosso nos molda a vontade de Deus. A oração dos Pai Nossos nos faz refletir sobre a vontade de Deus sobre nossa vida e nos faz conformar conforme a vontade de Deus para fazer a vontade dEle para a glória dEle. É isso que a oração vai estar nos direcionando. Tá certo? E terceiro, precisamos de entender que essa petição, ela é dividida em duas partes. É como se fosse dois lados de uma mesma moeda. Observe o versículo 13, a parte A. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nas petições que são interligadas, nós temos a conjunção e. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas e não nos deixe cair em tentação. Porém agora, mas livra-nos do mal. A conjunção aqui revela que essa petição simplesmente ela prossegue criando um equilíbrio. É a mesma palavra, é a mesma petição, é a mesma necessidade, porém de um ponto negativo e de um ponto positivo. Não nos deixe, livra-nos. Então há um ponto positivo e há um ponto negativo. E a chave aqui, ela vai estar exatamente na parte final, do mal. Antes de eu prosseguir, tem muita informação aqui, eu pergunto, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, alguma coisa? Se tiver aí, faz para a gente poder já ir sanando, porque eu já passei muita informação. Alguém? Está tranquilo? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada? Até aí está tranquilo? Está tranquilo, eu vou seguir. Vamos lá. Então, recapitulando. Como é que nós vamos entender essa mensagem? Está dentro do seu contexto da oração. A oração nunca visa mudar a Deus, mas nos muda a vontade de Deus, nos leva à vontade de Deus, nos faz compreender, entender e nos direciona para cumprir a vontade de Deus. A oração, ela molda a nós e não ao Senhor. Segundo, a oração ela é uma lógica crescente. Uma necessidade puxa a outra, como nós vimos aqui. Terceiro, essa oração, essa última petição, ela tem um ponto negativo e um ponto positivo. Negativo no sentido de não e positivo no sentido de sim, faça isso. Tá certo? E a questão aqui está exatamente nessa parte final, livra-nos do mal. A palavra mal aqui, ela pode ser considerada no gênero neutro, significando mal mesmo, mal. Mas ela também pode ser considerada como gênero masculino, significando maligno. Então ela pode ser o mal ou o maligno. E aí, uma boa parte dos estudiosos vão optar por um ou outro, dizendo que Jesus está aqui
se referindo a Satanás, ao diabo, que está continuamente lutando contra nós. A ideia é: livra-nos da ação de Satanás. Livra do ataque de Satanás. Tá certo? Outros vão dizer que não, a intenção aqui é se referindo ao pecado, o mal de um modo geral, o pecado. Então, livra-nos da ação do pecado sobre a nossa vida. Tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta lá no chat. Nosso irmão Victor Bringel falou que tem uma dúvida. Ele não entendeu o outro sentido de tentação. Ele colocou assim: um é a circunstância que nos leva a pecar, mas o outro eu não entendi. Eu não entendi a pergunta dele aí, lê de novo. Ele colocou assim: eu não entendi o outro sentido de tentação. Um é a circunstância que nos leva a pecar, mas o outro não entendi. Tá. Quando eu falei sobre tentação, né? Isso. Não, o que eu falei é o seguinte, é que a palavra tentação, ela tanto significa esse sentido de que é um peso para mim, no sentido de que eu vou pecar, uma indução ao pecado, como ela também significa um teste. A palavra tentação significa as duas coisas. Pode ser uma prova ou pode ser uma dificuldade enfrentada. É essa que é a ideia que é apresentada. Aí depois ele descreve aí se ficou claro ou não. Mas a ideia é justamente isso. Eu falei que a gente geralmente usa a palavra tentação no sentido de uma situação que nos induz ao pecado, uma situação, algo que nos atrai nesse sentido, né? E não algo que nos prova nesse sentido. Mas a palavra tem esses dois sentidos aqui. Beleza? Vamos lá. Então, alguns estudiosos vão dizer que há o mal aqui, porque ele tem tanto sentido neutro quanto sentido de gênero masculino, se refere ao pecado de um modo geral. E outros vão dizer que significa a ação de Satanás, para nos livrar do próprio diabo, da própria ação do inimigo, né? Então, porque é um gênero masculino, o maligno, tá certo? Calvino, no entanto, ele vai dizer que não é necessário fazer distinção entre os dois significados. Não há necessidade de fazer distinção. Por quê? Porque essa expressão aqui, ela tem esse significado amplo, porque é bem provável que o nosso Senhor Jesus tem exatamente essas duas situações em sua mente. Afinal de contas, tanto o pecado, quanto o mundo, quanto a nossa carne, quanto o diabo, são coisas que nos assedia, que nos ataca, são os nossos inimigos. Né? Nós não precisamos optar por um e por outro. Nós devemos de entender isso aqui como esse mal abrangendo tudo. Abrangendo toda essa totalidade que vem contra nós. Entenderam isso? Então, o segredo está em compreender isso. Se nós compreendemos que o Senhor está pedindo para que nós estejamos protegidos, ou que nós estejamos livrados, ou que nós sejamos livrados, não sejamos tocados ou direcionados pela malignidade, pelo mal como um todo, a oração passa a ter um outro sentido. Ela passa a ter uma outra realidade importante para a gente entender. Então, por quê? Porque assim como a petição anterior, a qual o Senhor Jesus vai nos ensinar e perdoa as nossas dívidas, é uma oração que Jesus ensina, da qual ele não precisa, Jesus não precisa de ser perdoado de seus pecados, ele é perfeito. Ele está nos ensinando, correto? A mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa acontece aqui. É uma sequência do próprio aprendizado. Aí você vai dizer assim, não pastor, mas o diabo tentou Satanás, o diabo tentou a Jesus. Jesus resistiu ao pecado. É verdade. Só que Jesus não tinha o que nós temos. A falha do pecado em nós. E é aí que faz toda a diferença a forma como nós entendemos essa petição. Toda a diferença se faz exatamente neste contexto. Nosso Senhor está ensinando aqui
que nós temos que clamar pela necessidade própria de nós, homens caídos, porém regenerados. Ou seja, pessoas que são fracas, pessoas que estão em condição de pecar, que pela natureza podem pecar, mas que foi dado pelo poder do Espírito Santo a condição de não pecar. Entende? Em nós habita essa fraqueza, que não habita em Jesus. Jesus era perfeito e santo. Nós não. Nós somos pecadores regenerados, mas ainda nós não somos transformados. A nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela nos leva, nos induz a essa condição. Nos induz a essa direção. Entende? Então, Jesus está ensinando algo que é propício para o cidadão do reino dos céus. E tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com o fato de Deus ser glorificado. Pergunta, comentário. A nossa irmã Elieide. Pastor, do estudo passado, eu posso entender que o perdão é um processo a ser aprendido? Com toda a explicação. Que assim, né? Assim como perdoamos, então vamos aprendendo cada dia a perdoar conforme Deus deseja? Não é. Não é um aprendizado? Não é desse jeito. A ideia é, da mesma forma como o Senhor tem me perdoado, eu tenho que perdoar. Ou seja, como é que eu sei que de fato eu fui perdoado e eu sou nascido de novo? Da forma como eu tenho buscado perdoar. Mas o perdão não é uma coisa evolutiva que você não. vai... Perdão não evolui. Não? Perdão é mandamento. Sim, mas eu vejo muitas pessoas que não conseguem perdoar. Então, assim, aí é a dureza do coração. Aí é onde tem que pedir ao Senhor que trabalhe na vida dela. Mas não tem a ver com uma evolução, com algo que vai acontecendo. Que eu falo assim, na questão de quanto mais você se aproxima de Deus, mais você aprende a entender essa coisa do perdão. Eu não estou entendendo bem exatamente o que você está dizendo, mas assim, eu poderia dizer da seguinte forma: uma vez que nós somos transformados e regenerados, nós percebemos que Deus fez algo por nós, da qual nós jamais poderíamos pagar. Tá certo? Nós jamais poderíamos pagar o preço da nossa salvação. Deus pagou esse preço. Eu era um miserável, condenado ao inferno, e merecia o inferno por conta dos meus atos, mas o Senhor resolveu, na sua graça e infinita misericórdia, pagar o meu preço e me perdoar. De forma com que eu, sendo mais dos miseráveis, não tenho como não estender o perdão ao próximo. Tá certo? Ainda que isso lute com a minha natureza carnal. É uma questão de lógica, de entendimento. Então, assim, quando eu resisto ao perdão, ao fato de que eu devo de perdoar, eu estou dando vazão à carne. Eu estou dando vazão ao meu eu e não à palavra do Senhor. Entendeu? Então, assim, o Senhor nos manda perdoar. Ele nos manda perdoar. Então, eu tenho que perdoar. Ah, mas eu não consigo. Não, não é que você não consiga, é que você não quer. A verdade é essa. Você não quer abrir mão do controle da sua vida e não quer se entregar ao Senhor e deixar Deus agir sobre a sua vida. E você não quer deixar Deus transformar o seu coração, porque é Ele que transforma. Entende? É Ele quem faz esse trabalho. Então é uma resistência sua contra a vontade de Deus. Nunca que o perdão tenha a ver com o outro. O perdão sempre tem a ver conosco. Eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo assim: eu decidi, porque ela disse, perdão para mim é decisão, e eu decidi perdoar tal pessoa. Só que eu não decidi amá-la. Então ela não perdoou. Entendeu? Então ela não perdoou. Sim. É o que estão falando por aí, né? É. Eu estava só mesmo checando. E hoje, essa coisa aí que essa parte que o senhor está falando, muito importante, eu queria saber se eu posso pensar da seguinte forma: as 3 petições agora, né? A primeira é física, que é o alimento. A segunda é o perdão, que seria da alma.
E a terceira, o do espírito, que é o livrar do mal, do inimigo, etc., das tentações. Eu posso pensar assim? Eu acho que é possível ter um entendimento parecido com isso, mas nós vamos chegar lá. Mas na frente, quando a gente chegar, aí você me diz se concluiu dessa forma, tá certo? Mas é bom a gente entender essas questões. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Não? Então vamos voltar aqui, né? Nós estamos falando sobre essa questão da tentação. O que é que nós percebemos aqui? Que o Senhor está nos ensinando algo que tem a ver com a minha e a sua natureza, a nossa fraqueza. E é interessante o assunto que a nossa irmã Elieide puxou, apesar de voltar para a lição passada, mas isso está ligado à lição passada. As petições se ligam. Não é isso? Vamos à lógica para vocês entenderem. Como é que seria essa lógica? Eu sou um filho amado e adotado, que alcançou a graça salvadora e com gratidão, então eu adoro este Deus único e soberano. O meu maior desejo, o desejo primário da minha alma, é que Ele seja glorificado, reconhecido, visto por todos os homens. Isso é que eu quero. Para que isso seja necessário, para que isso seja feito, é necessário que a sua santidade seja manifestada nesse mundo. Que as pessoas possam perceber quem Ele realmente é e que de fato Ele reina. E isto é realizado, concretizado, quando a sua vontade é manifesta sobre esta terra. Quem irá manifestar esse reino aqui? Sou eu, o servo amado, o cidadão do reino dos céus. Aquele que foi adotado como filho, porque os anjos não virão fazer, porque a palavra não será aplicada sozinha. Então eu preciso de manifestar a vontade, eu preciso de fazer Deus ser santificado, é minha responsabilidade, e é também o meu desejo de fazer isso. Para que eu possa fazer isso, para que eu possa conseguir, seguindo, obedecendo os seus mandatos, é preciso que eu tenha força, vitalidade, vigor, sustento. Mas ao querer fazer a vontade do Senhor, eu esbarro na minha realidade, na minha condição fraca, debilitante, de ser um pecador que vivo caindo e errando, falhando. Por isso eu necessito de perdão. Percebe a lógica da oração aqui? Uma vez perdoado, porém convicto do meu estado de fraqueza, peço ao Senhor que me ajude a não ir em direção ao pecado e a não dar lugar à minha carne, que me abra os olhos para que eu possa perceber as armadilhas de Satanás e as ciladas deste mundo caindo, para que eu possa resistir e fugir a toda aparência do mal. Simples assim. Entenderam como é que funciona? Essa é a última petição. Essa é a última petição, tá certo? Vai, André. O nosso irmão Victor perguntou o seguinte: então quando Jesus fala, mas livra-nos do mal, esse mal seria então pedir para Deus livrar de mim mesmo, do mal que há em mim, da minha vontade de pecar, ou seria de outra coisa? Deixa eu terminar o estudo que ele vai entender. Essa pergunta está um pouco antecipada, mas ele vai entender à medida que eu estou aplicando aqui. A Elieide também queria falar? Não? Tá bom? Bom, em outras palavras, a sexta petição, ela pode ser parafraseada da seguinte forma: Senhor, eu reconheço que sou frágil, como sou, e sou naturalmente inclinado ao pecado. É bem provável que eu caia e envergonhe o teu evangelho mais uma vez. Assim não permitas que eu caminhe em direção ao perigo, mas livra-me deste mal. Percebe?
a petição do Senhor não nos leve à tentação, ou não nos leve à provação. Essa palavra aqui, não nos leve, é não nos deixe seguir pela nossa vontade. Não deixe que a minha carne domine, que o meu querer domine. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor está na frente de todas as coisas. Eu sei que o Senhor irá me testar. Eu sei que o Senhor já não me levará além das minhas forças. A palavra do Senhor diz que toda tentação o Senhor irá me livrar. Mas, Senhor, eu não quero falhar. Vem sobre mim, porque eu sou falho. Vem sobre mim, porque eu sou pecador. Senhor, me direciona, me guia nessas condições, de forma com que eu possa vigiar para não cair. Lembra da palavra do Senhor Jesus? Lá no Getsêmani, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É exatamente isso. Esse aqui, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é a mesma coisa. É a mesma ideia. Senhor, que o Senhor me guie, né, agora para frente, de forma com que eu esteja atento à tua palavra, percebendo a tua realidade, discernindo entre o bem e o mal, para que eu não tome passos errados nesta caminhada, diante das coisas que estão acontecendo. Lembremos que, apesar de Deus ser soberano, né, poderoso e decretar as coisas, é também decreto de Deus a vontade permissiva, ou a livre agência. Ainda que Deus tenha decretado e determinado, a minha responsabilidade não é anulada. Lembra disso? Não é anulada a minha responsabilidade. Eu tenho uma livre agência, eu tenho uma ação limitada, mas ainda tenho uma ação. Ou seja, eu posso falhar pelas minhas escolhas. E eu preciso de ter as escolhas certas. Deus nunca me levará para o mal. Deus nunca me levará para as coisas ruins. Mas no caminho que o Senhor tem para a minha vida, eu posso escorregar e resvalar, saindo da direção correta. É fácil da gente entender isso quando nós lembramos do O Peregrino. Não sei se você já leu o livro ou já viu o filme. Se você não leu o livro e não viu o filme, faça um dos dois. O Peregrino de John Bunyan. É muito bom. Porque ele conta a história do peregrino, de cristão. Que ele sai, uma vez convertido, em direção ao reino celestial. Ele vai pelo caminho estreito. À medida que ele vai, Deus o vai guiando. Porém, ele se perde algumas vezes pelo caminho e o Senhor tem que trazê-lo de volta. O caminho está ali, as orientações estão ali. Mas ele, por si só, faz as suas burradas. Assim somos nós. Então a oração agora, ela vai apontar para essa nossa necessidade. Para essa realidade da qual eu preciso. Eu sou fraco, irmãos. Eu não posso confiar em mim, no meu discernimento, na minha sabedoria. Eu não posso confiar na minha destreza, na minha força. Eu tenho que depender inteiramente do Senhor. Nessa caminhada, no meu futuro, só a graça de Deus sobre a minha vida. E eu preciso me submeter a essa graça. Preciso de ser convertido a esta direção, buscando esta realidade diante do Senhor. Calvino vai dizer que o significado dessa petição é assim: temos consciência da nossa própria fraqueza e o desejo de gozar da proteção de Deus, para que possamos permanecer inexpugnáveis contra todos os assaltos de Satanás. Pergunta, comentário, crítica? Alguém? O Vitor aí depois pede colocar alguma coisa aí. Vocês compreenderam isso, irmãos? Está claro isso aí? Se não tiver, você fala que a gente explica de novo. Isso é extremamente fundamental, porque isso é o encerramento das petições. E ela está ligada uma à outra dentro desse contexto, dentro dessa realidade que é apresentada. Tá certo? É interessante a gente observar que há uma incrível abrangência dessas petições finais. Elas abrangem a nossa necessidade para um viver santo, reto.
em plena comunhão e intimidade com o nosso Pai Celestial. Essas petições têm a ver com isso, com viver santo, reto e em íntima comunhão com o Senhor. Nós aqui temos pedido pelo nosso presente, o sustento diário, o pão nosso de cada dia. E aqui tanto faz o pão físico quanto o pão espiritual. Precisamos de ser sustentados, alicerçados. Precisamos de ter coragem para ser instrumentos do Senhor. Afinal de contas, o reino de Deus se manifestará através das nossas vidas, até que Jesus volte. Enquanto Jesus não voltar, o reino de Deus será manifestado na igreja, pelos crentes. A santidade de Deus será vista neste mundo por nós. Por isso que é tão escandaloso o crente. Você já reparou que o mundo não repara no mundo, mas que qualquer coisinha do crente é um escândalo terrível? É escandaloso porque nós somos separados, nós somos a luz deste mundo. É por isso que é dessa forma. Então nós vamos de força, coragem, sustento, manutenção, o pão nosso de cada dia. Preciso dessa direção para fazer essa vontade de Deus. Porém, isso só não é suficiente. Porque eu sei que sou pecador, a minha natureza é pecaminosa. Às vezes, querendo acertar, eu erro. E na maioria das vezes eu erro por querer mesmo. Porque eu deixo a santidade de lado. Então eu preciso de perdão. Isso tem a ver com o meu passado, com o meu ontem. Não com o meu passado mais distante, mas com o meu ontem. Com o meu há uma hora atrás. Eu falhei, peço perdão. Tá certo? E a última petição tem a ver com o meu futuro. Ora, se Deus me sustenta hoje, e ontem eu falhei com o Senhor, mesmo tendo sido sustentado, clamei por perdão e vim, o que me impede de falhar lá na frente? Nada. Então eu olho para o futuro e falo, Senhor, me guie nesse futuro, para que eu não falhe com você. Então as 3 petições têm a ver exatamente com essa realidade. O hoje, o ontem e o amanhã. Se nós conhecemos a nós mesmos, se nós formos sinceros com o Senhor, reconhecendo que a nossa vida é para a glória de Deus, que nós devemos viver não para nós, não para satisfazer as nossas vontades, não para realizar os nossos desejos, que o caminho sobre essa terra é para que Deus seja glorificado, e que é difícil para mim glorificar o Senhor, que eu preciso de matar a minha carne. Jesus não fala que eu devo de matar a mim mesmo, que eu devo de tomar a minha cruz e seguir. Paulo não diz que já não vive ele, mas Cristo vive nele. Então, se esta é a realidade da qual eu sou, percebendo então quão terrível eu sou, quão difícil é, eu vou usar o princípio de toda esta oração em todas as minhas orações. Dioturnamente. Dobrei o joelho para orar, vou lembrar de todas essas questões. Deus precisa de ser glorificado e Deus será glorificado através da minha vida. Mas eu não sou forte o suficiente, não sou santo o suficiente e vou continuar falhando. Então eu preciso desta oração dioturnamente. Ficou claro agora? As petições ficaram claras? Fechou? Vocês estão com a cara de quem não entendeu nada, gente. Eu estou morrendo de medo. Ai, ai. Está tranquilo? Não, está tranquilo mesmo? Deu para entender essa questão? Perceber essa realidade? Então, aqui a questão não está na tradução da palavra. É importante a gente entender isso. Mas está no contexto da oração. Tá certo? A palavra aqui ela pode ser traduzida, e se eu for trabalhar com a literação da tradução, sem compreender o contexto da aplicação, eu posso tirar um ensinamento errado. É isso que geralmente acontece, por isso que você tem muitas teologias distorcidas aí. Porque ela não funciona dentro do contexto gramático histórico, ou seja, dentro da gramática e do contexto histórico a qual está sendo apresentado, né? Aí eu vou dar como exemplo novamente alguém que está aprendendo português. Imagina alguém que está aprendendo português, ele pega um texto para ler, e no texto está dizendo assim: na manga da minha fazenda existia um pé de manga, tão docinha, tão gostosa.
Ao subir nesta mangueira, rasguei a minha manga, mas desfrutei do sabor adocicado de uma manga madurinha. Como é que ele vai entender isso? Como é que ele vai entender isso? Eliade, como é que eu traduziria isso para o inglês? Na manga da minha fazenda há um pé de manga, né, que dá mangas docinhas. Ao subir nesta mangueira, rasguei a minha manga, mas desfrutei do sabor adocicado desta manga. Oi? Cada um tem uma palavra diferente. Pois é, mas no português é a mesma palavra. Então a mesma coisa acontece com o texto aqui. Percebe? A mesma coisa acontece com o texto aqui. Então você precisa de entender para poder fazer. Por isso que nós vamos ter a tradução da seguinte forma: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, eu estou caminhando e eu posso cair. O Senhor me leva e eu posso cair. Por isso que a nossa tradução está desse jeito e a gente considera a melhor tradução. E você vai ter isso nas melhores traduções dessa forma, tá certo? Para mostrar essa realidade que nos é apresentada. Ok? Pergunta final, comentário final. Se não tiver nenhuma pergunta ou comentário, nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente encerra a oração do Pai Nosso com a última frase, né? Que é ali a conclusão da oração, tá certo? Que está em colchete aí nas nossas Bíblias.